E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai terminar nosso assunto sobre história da inteligência artificial no artigo do John Searle, né, de 1980, que era um filósofo muito bom nesse assunto relacionado à consciência da inteligência artificial, se a consciência humana é computável. Você pode fazer um programa que realmente pode pensar, né? E a gente viu no último vídeo, né, que você poderia até fazer isso, né? Você teria que entender primeiro como o cérebro realmente funciona, que é uma coisa que a gente não sabe, e fazer uma tecnologia que consiga se adaptar a isso, que é uma coisa que a gente não tem, embora a gente tenha a computação neuromórfica, que poderia ser algo parecido. E aí ele vai dizer um pouco sobre se as máquinas podem pensar, né? Então a primeira pergunta seria para a gente pensar sobre isso, né? Será que as máquinas podem pensar? Então vamos primeiro perguntar isso daí. Será? Tipo, talvez seja impossível, mas será? E se fosse possível? Como que seria? E a resposta é, obviamente, sim. Nós somos essas máquinas. Isso ele fala isso na palestra que eu citei antes da Google. Então, será que máquinas podem pensar? Ele diz, nós somos essas máquinas. É claro que nós somos máquinas biológicas, nós somos máquinas que têm um código sim, genético que é bem construído, que é algo bem padronizado, por incrível que pareça. Eu vi recentemente, eu não pude citar aqui porque eu lembrei agora, mas no Advanced Center of Study, recentemente, no canal deles, eles lançaram uma... Tem um vídeo lá de uma moça, de uma pesquisadora, desse centro, né? Que ela estava falando sobre padrões, né, genéticos nos seres humanos, né? Não, acho que não nos seres humanos, mas em todos os seres vivos, né? Que nós temos padrões genéticos que são reconhecíveis e que são prova de algo totalmente padronizado, que o nosso código genético é bem padronizado na questão geral, e na questão evolutiva até, que ele é bem padronizado. Eu não acredito na teoria da evolução, mas eu acho que na verdade até pode ser uma questão de esses padrões podem realmente desprovar a teoria da evolução na questão de que os processos não são randômicos que formaram a gente, né? É algo muito mais padronizado e parece que tem um design muito preciso por trás da como nós somos, né? Então, mas isso aqui não vai ser o que o Celo vai falar, né? Mas a questão é que nós somos essas máquinas, né? Nós somos máquinas que conseguem pensar, máquinas biológicas, programadas, que conseguem pensar e conseguem ter divergência. Então, será que a gente poderia reproduzir a criação de Deus como ele fez? Então, essa é a questão aqui. Então, beleza, sim, a última pergunta ali, né? Mas se a gente poderia fazer tal coisa, uma máquina feita pelo homem poderia pensar? Então, nós somos máquinas pensantes, feitas por Deus, na minha opinião, criadas por Deus. Mas será que se a gente conseguiria produzir uma máquina que consegue pensar? Porque isso aqui é uma pergunta importante. Ou será que é impossível? Porque tem coisas que são impossíveis, gente. E poderia ser uma delas, talvez. Hum, tá. Criando uma AGI, né? Então vamos assumir a possibilidade de produzir uma máquina artificial, né? Com um sistema nervoso, neurônios, dendritos, que seria algoritmos recentes, né? Que copiam a forma biológica que a gente tem. Por exemplo, arquiteturas cognitivas e arquiteturas inspiradas biologicamente, né? Então tem algoritmos hoje em dia que se chamam arquiteturas cognitivas, que eles são bem baseados na forma que o nosso cérebro se comporta, né? Na forma dos nossos neurônios, na forma que nosso cérebro se comporta com a neurociência atual, né? Então vamos supor que a gente faça algo desse tipo. Então se você conseguir duplicar as causas e os efeitos, não, se você conseguir duplicar as causas que causam a nossa consciência, você poderia duplicar isso no computador. Então se você conseguir duplicar as causas que geram a nossa consciência, você poderia reproduzir isso no computador, né? Então assim seria possível produzir uma consciência artificial, colocando intencionalidade, né? Se você conseguisse fazer as mesmas coisas que faz o ser humano ser ser humano. Só que essa questão antropológica aqui, o que é um ser humano? Será que o ser humano é só corpo? Só o soma, né? No grego? Ou corpo, alma e espírito, né? Soma, pneuma e psique. Na opinião bíblica, corpo, alma e espírito. Na opinião filosófica, talvez corpo e alma. Na opinião, talvez, materialista, seria só o corpo. Mas
Eu creio que haja sim os processos metafísicos da alma e espírito. E se você não reproduzir isso, se o corpo, ó, vamos tentar criar uma hipótese aqui. Eu creio que existe a alma e o espírito, mas se ela não existisse, seria bem fácil você criar um sistema pensante. Agora, se ela existe, então vai ser impossível, muito impossível, né? Você teria que duplicar as causas que fazem a alma funcionar, e aí você teria que estudar isso. Se é possível, talvez, estudar isso. Então, eu acho que a teoria da alma, que não é aceitada na ciência atual, tá? Ninguém, assim, no consenso, eu acho que a maioria dos cientistas não acreditam na alma. Mas eu acredito no caso. Mas para você reproduzir um ser humano, você teria que ter, no sentido virtual, né? Fazer uma Alexa que consegue pensar. Uma Alexa que tem intencionalidade. Você teria que reproduzir também a alma e o espírito. Simples. Eu tô falando simples, mas isso é bem complexo, tá? E aí a questão sobre processamento de informação, né? Como que a mente processa informação. Então, eu vai dizer que nessa época, né, em 1980, muitas pessoas da área de ciência cognitiva, né, acreditavam que o cérebro humano, com a sua mente, né, faz algo que a gente chama de processamento de informação, que é análogo ao computador, né? Então, o computador processa a informação, né, a partir do processador. Então, você fazer essa analogia, né, que provavelmente você já ouviu na época da escola, né, que o processador ele é um cérebro do computador, né? Embora ele seja o cérebro do computador, isso não significa que ele seja o nosso cérebro, né? Então, eu vi opiniões diferentes, assim. Então, tem pessoas que acreditam na integração da informação, né? Que a informação é processada no cérebro, e outras pessoas que não. Então, a opinião, talvez, do cérebro é que o nosso cérebro ele não faz processamento de nada, de informação de nada, como o computador, né? Aí vai dizer aqui em vermelho, né, que fogo e tempestades, de outra maneira, eles não fazem processamento de informação, né? No sentido de que, tá bom, se o processamento de informação for algo relacionado à forma que nosso cérebro funciona, talvez como você conseguiria explicar isso na prática? Aí vai dizer que mais sobre isso, né? Que embora o computador, né, possa simular sabe, ele pode fazer coisas que pareçam ter aspectos de processamento de informação como nós, né? Ele vai dizer que na verdade isso é só um programa, né? Ele vai dizer que processamento de informação é idêntico nos dois casos. Processamento de informação é realmente a essência do estado mental, né? Mas a questão aqui, vamos supor que a gente conseguisse construir um programa que simulasse, vamos supor que o cérebro ele faz realmente processamento de informação. Então vamos supor que a gente fizesse um programa que fizesse processamento de informação que nem o cérebro. Então, se esse programa fosse uma forma acurada da processamento de informação no cérebro, talvez a gente tivesse algo parecido com a consciência. Mas, embora a gente poderia simular isso num computador, talvez não fosse, na minha opinião, a totalidade da mente. Então, obviamente, a mente não é só processamento de informação. Não é só pegar as imagens que você vê. Sabe, você olha um ônibus, seu olho pega aquilo lá como input, né? Ele entra no seu olho, a imagem de um ônibus, e você processa aquela informação. Isso aqui é um ônibus. Seu cérebro processa rapidamente que é um ônibus, que você não deve ficar na frente dele na hora que ele está em movimento, que você deve dar um sinal para ele, você quer entrar no ônibus. Se ele não for o ônibus que você quer, porque você vai ler, seus olhos vão pegar aquela informação relacionada ao número do ônibus, aí você vai ver que não é o que você quer. Então a questão é você faz, assim, sim, a gente processa informação no cérebro. A questão é como que a gente processa? Essa é a questão, que nenhum neurocientista consegue atualmente falar. Que a gente pode ver o que faz o processamento de informação, por exemplo, relacionado à audição, a partes matemáticas, as partes artísticas, as partes visuais, mas explicar como que funciona. Tá bom, eu sei onde fica essa parte do cérebro, beleza, ok? Eu sei onde fica. Eu sei onde fica o negócio, a geografia do negócio, mas eu não sei como. Essa é a questão, como que ele faz o processamento de informação. Se eu soubesse como, eu poderia fazer um programa que faça isso. E aí seria fácil. Mas eu não sei como.
Então essa é a questão. Ninguém sabe como. Aí vai dizer na questão de calculadoras, né? Escrivaninhas, estômagos, termostatos, tempestades, vulcões não, furacões. Ele vai dizer que eles fazem processamento de informação de certa forma, né? Tipo, que o computador ele faz processamento de informação, assim como o termostato, assim como uma calculadora, não como nós, né? Então, nesse sentido, a processamento de informação que a gente tem, por exemplo, da imagem de um ônibus é diferente do que o computador vai ter. Porque a gente tem várias coisas relacionadas a isso. Várias coisas contextuais, tipo, se eu tô atrasado eu vou sentir ansiedade, eu vou ficar de repente triste, que eu talvez não vou para um encontro, por exemplo, vamos supor. Então, tem várias coisas que são assim relacionadas à emoção da pessoa, à personalidade da pessoa, que são coisas que o computador não tem, que ele vai processar essa informação do ônibus de uma forma totalmente análoga análoga não, acho que totalmente contrária ao ser humano. Então, nesse sentido, o processamento de informação que o computador faz para reconhecer imagens, usando inteligência artificial, por exemplo, é assim como uma calculadora, assim como um interruptor, como eu disse. O computador é só um interruptor muito bem feito. Não, uma sequência de milhares de interruptores muito bem feitos. Que seriam os transistores na prática, né? Então, é como se fosse um boneco. Ele não tem pensamento. Então, nesse sentido, por mais que o computador ele faça processamento de informação, ele nunca vai fazer que nem o cérebro por design. Nesse sentido, infelizmente, seria impossível criar um sistema que consiga pensar usando computação. Que consiga pensar de verdade e ter autonomia. E nesse sentido, autonomia eu digo liberdade. Não só liberdade, mas de ter a capacidade de escolha. Uma escolha totalmente individual e não e totalmente arbitrária, né? Que nem nós. Eu tenho a minha possibilidade de escolha, ela é minha. Em certos casos, ela pode vir a ser absoluta. Se eu tenho uma ideia na minha mente, acabou. Essa ideia, eu posso fazer dela algo que não mude. Porque essa foi a minha decisão sobre algumas ideias. Como, por exemplo, eu acredito em Deus. Essa ideia é totalmente absoluta. Ela não vai mudar. Eu acredito em Jesus, acredito nessas coisas. Eu acredito na Bíblia, essa é uma ideia absoluta na minha mente. Cada pessoa tem as suas ideias absolutas. Suas ideologias absolutas. Então, se mudar isso, às vezes pode ser impossível. Mas isso é por causa que a pessoa tem capacidade de escolha. O computador não. O computador é como se fosse um boneco. Um interruptor de luz. E por mais que você tente fazer que a luz seja autônoma, que ela, por exemplo, tenha sensores que vêm como quando você chega, não passa de um interruptor muito bem construído. Aí vai dizer sobre o grande abismo, né? Da questão que os caras da inteligência artificial na época, né, eram chocados pela ideia, né, do Searle, que os seres humanos, né, seriam dependentes de reações químicas, né, propriedades químicas no cérebro relacionada ao seu pensamento. E, obviamente isso é normal, todo mundo sabe, né? E aí vai dizer sobre um dualismo, né, da questão de que essa questão, por mais que a gente tenha essa parte química e fisiológica do cérebro, você reproduzir isso no computador, você ter essa parte física e a parte fenomenológica do cérebro, é realmente o que faz realmente computar o cérebro impossível. De você fazer um sistema de inteligência artificial que pense impossível. Tem essa parte dualista da parte fisiológica e da parte não metafísica talvez, mas da parte fenomenológica, né? Da parte que eu falei da liberdade, da volição, da livre agência. E é isso que não tem como ser copiado. Por isso que a gente tem essa propriedade dualista do cérebro, né? Da parte física e da parte fenomenológica. E essas partes são totalmente diferentes. E embora a parte fisiológica talvez seja talvez até fácil de conseguir, talvez no futuro, com tecnologia neuromórfica e tal, a parte fenomenológica é algo muito mais complexo. Então talvez a gente tenha assim uma inteligência artificial muito bem desenvolvida, mas só com a parte
fisiológica do cérebro, né? Da parte que a gente consegue entender, analisando as propriedades químicas. Mas, tipo, o pensamento, por exemplo, das pessoas não é só propriedades químicas. Quando você pensa e faz uma escolha, aquilo não é só propriedades químicas. Não pode ser só isso, porque é uma escolha. E uma escolha não é baseada, não pode ser baseada, até cientificamente, em propriedades químicas somente. Talvez para alguns assuntos sim, mas não para todos. Você escolher quem você vai casar, por exemplo. Não tem como ser só decidido em propriedades químicas do cérebro que vão fazer você tomar essa decisão. Porque não faz sentido. Tem a parte fenomenológica, tem a parte da experiência armazenada no cérebro, das memórias. E com certeza a parte materialística, ela não é a principal do cérebro. Então esse é o dualismo do cérebro, né? Na parte fisiológica e da parte fenomenológica, que é importante e que sem ela a gente não vive, nós seríamos zumbis filosóficos, né? Nós seríamos robôs se a gente não tivesse a parte fenomenológica. Então no fim, robôs são robôs. Eles podem copiar a parte fisiológica, mas não a fenomenológica, a parte do fenômeno, né? Do fenômeno da experiência. Aí você poderia pensar, a parte mais importante, né? Sabe, a máquina pode pensar? E a visão do cérebro, né? Que só uma máquina pode pensar, né? Só uma máquina pode pensar e definitivamente somos nós. Nós somos esse tipo especial de máquinas que conseguem pensar. Máquinas biológicas geneticamente padronizadas que conseguem pensar e tem livre agência, né? Mas você saber o que realmente produz essa livre agência é algo muito complexo. Então ele está dizendo aqui, no geral, que Strong AI, né, da questão de criar uma inteligência artificial que consiga pensar, essa teoria ela tem muito pouco para dizer da questão do pensamento. Ela diz mais sobre as máquinas em si do que a parte do pensamento. Para você fazer uma máquina que pensa, assim como você faz uma máquina que tem uma câmera que consegue ver o mundo ao seu redor, com a câmera, a questão ela consegue copiar nossos olhos, talvez nossa boca, nossos ouvidos. Ela consegue, Alexa, por exemplo, ela consegue ouvir, ela consegue falar. Se você pôr uma câmera nela, ela consegue ver, mas ela não consegue pensar. Então ela não consegue copiar a parte fenomenológica, porque a gente não sabe como funciona. Então esse dualismo que ele está mostrando aqui é a razão por qual é impossível atualmente, e não é uma coisa de tecnologia, não é uma parte tecnológica, é uma parte neurocientífica. A parte neurocientífica atualmente não é boa, não consegue explicar o suficiente para a gente conseguir fazer a parte tecnológica. Então basicamente isso. A parte física, beleza, mas a parte fenomenológica, por enquanto, é impossível. Então, no geral, os computadores eles não têm intencionalidade, eles não têm inteligência, eles não têm estados mentais da mente como a nossa, eles não podem produzir livre agência, eles não podem produzir o que a gente chama de consciência, porque simplesmente eles não têm livre agência, eles não têm capacidade de escolha, eles não têm capacidade de pensar, de ser independente do observador, de ser um ser independente que não precisa que alguém diga faça isso, ou por força, né, no caso de interruptor. Então, assim como o interruptor que você tem na sua casa, que você pode aí desligar e ligar, assim como o interruptor não consegue pensar sobre, por exemplo, as possibilidades da vida futura, assim como o interruptor não consegue fazer isso, com o seu boneco inanimado não consegue fazer isso, o computador também não consegue. Então por isso que o computador não pode pensar e nunca vai. A não ser que você estude muito as propriedades da mente, consiga copiar isso. Então, no resumo, gente, aqui definindo com as opiniões do Searle, por exemplo, nessa talk. O resumo dessa talk aqui é: a mente não é computável, você não pode reproduzir ela no computador. Nesse caso aqui, o Christopher Koch pode dar uma visão diferente, que seria contrária do John Searle, que sim, é uma questão tecnológica, que poderia trazer a mente ser computável. Então, eu acho que na opinião dele, pelo que eu vi nos artigos deles que já analisei no canal, vendo a palestra, o que ele falou aqui, a mente ela seria computável, mas é um problema de tecnologia. Então aqui a gente tem uma pessoa que fala que a mente não é computável e alguém que diria
talvez a mente seja confortável. É que, na verdade, a teoria que ele criou, na verdade, junto com outro cara que é o Francis Crick, se não me engano, é o Information Integration Theory, né? Ou IIT, que seria a teoria que a integração da informação no cérebro, né? De que, sim, o mundo a mente é materialista, essa parte fenomenológica ela é importante, mas não é o mais importante, e que a gente pode reproduzir isso no computador, talvez. David Chalmers poderia dar uma opinião meio dúbia, talvez, que sim, a gente poderia computar a consciência, mas isso é muito complexo, muito difícil. Então ele dá ele dá uma visão do meio, né? É difícil, mas talvez seja possível no futuro, né? Se a gente conseguir resolver o problema da consciência. Tem a OR Theory, que a gente já viu no canal, do Roger Penrose. Roger Penrose que ganhou o Prêmio Nobel de Física recentemente. A gente vai analisar no canal, começando o vídeo sobre física, né? E a questão aqui também ele diz que a mente não é computável. Ele tem a opinião também que a mente não é computável, que na mente nós temos processos quânticos que acontecem nos microtúbulos dentro dos nossos neurônios. E resumindo a teoria dele, né? E do amigo dele, né? O Stuart, alguma coisa que eu esqueci. Mas enfim, também a mente não é computável. Então era isso, gente. Então tem várias pessoas, eu não citei todas, né? Mas as mais importantes. Roger Penrose, importante pra caramba nessa área, né? A questão da consciência também, né? Não só da física. Então, acho que o meu resumo, na minha opinião, é que a mente não é computável com a que a gente tem atualmente. Não é uma questão de tecnologia, na minha opinião, é uma questão de tentar entender como a mente funciona. Se a gente tentar entender como a mente funciona, talvez a gente consiga fazer algo. Mas por enquanto a gente não consegue fazer nada, porque a gente não entende como a mente funciona. Memória, por exemplo. É um mistério como funciona a memória, como a gente processa a memória, como a gente age com a memória, como a gente usa a memória na prática. Então é muito mais complexo do que parece. Então, era isso. Essa é a minha opinião, no caso, seria que realmente talvez seja possível, mas você tem que. É mais que nem a do Searle. Talvez seja possível, mas é muito mais difícil do que parece. Então é uma questão da neurociência. Então se você quer resolver isso, quer resolver esse problema, o problema da consciência, né, o difícil problema da consciência, se você resolver esse problema, se você explicar com uma parte fenomenológica, que é a parte que o David Chalmers vai falar, se você conseguir explicar a parte fenomenológica da mente, então você resolveu o problema. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.